Meus irmãos e irmãs, mais uma vez nós nos encontramos para a meditação do nosso Evangelho da liturgia dominical. Depois dessa longa pausa que fizemos por conta dos nossos empenhos pastorais, retomamos mais uma vez então com cada um de vocês a meditação das leituras da liturgia do domingo, nesse 12º domingo do tempo comum. Nós recordamos sempre ao início desta meditação que nós não fazemos a leitura dos textos bíblicos, mas convidamos você a fazer previamente a leitura desses textos para depois poder nos acompanhar na nossa reflexão. Caso você ainda não tenha feito a leitura dos textos bíblicos, você pode então pausar este vídeo e os textos bíblicos estarão indicados na descrição do nosso vídeo. Entrando então na descrição, você poderá fazer a leitura dos textos e depois dar prosseguimento com a nossa meditação. Queremos sempre também, ao início deste nosso vídeo, convidá-lo para que você possa se inscrever, para que possa ativar as notificações, deixar o seu gostei, o seu comentário, compartilhar também esta mensagem de fé com outros dos teus irmãos e irmãs. São gestos simples, mas com os quais você nos apoia neste projeto de evangelização através das redes sociais. E por fim, antes de passarmos então a meditação dos textos bíblicos, queremos sempre te recordar que nós não temos aqui a intenção de ser um esgotamento daquilo que a leitura possa nos oferecer, mas a nossa intenção é dar algumas linhas mestras, algumas linhas guias, para que principalmente os ministros da palavra aqui de Sena Madureira possam bem preparar as suas celebrações, mas também cada um de vocês que vem ao encontro deste nosso vídeo, desta nossa meditação, é sempre muito bem-vindo. Nós lemos então, neste 12º domingo do tempo comum, o evangelista São Lucas, que é o evangelista que nos acompanha ao longo de todo este ano C, no capítulo 9, versículos do 18 ao 24. E o tema do evangelho de São Lucas, nesse 12º domingo, centra-se na pergunta sobre quem é Jesus. Se nós tomarmos o nosso texto, nós vemos o evangelista que diz que Jesus tinha se retirado num lugar à parte para rezar, e quando chega junto dos seus discípulos, pergunta: quem diz o povo que eu sou? E depois, mais uma vez, pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? É onde nós temos essas duas respostas, então, à pergunta de Jesus. A primeira resposta, quem diz o povo que eu sou? Onde nós vemos que o povo reconhece Cristo como um dos profetas. Os discípulos alguns dizem que é Elias, outros que é João Batista, ou então algum dos antigos profetas. E temos a resposta de Pedro. Pedro responde dizendo que ele é o Cristo de Deus, é o ungido. É uma figura bastante conhecida do povo judaico, que recordava então a condição real ou sacerdotal. Eram os reis, eram os sacerdotes que eram ungidos com óleo, mas recorda também o Messias, rei e sacerdote, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro ungido do Senhor. É claro, nós vemos ainda a incompletude da resposta de Pedro, e é por isso que Jesus lhe proíbe de falar publicamente sobre aquilo que eles haviam professado de que Cristo era o Messias, que Jesus era o Cristo de Deus, e faz logo em seguida o anúncio de como se dará o seu messianismo. Não será um messianismo como eles esperavam, que lhes tiraria das amarras do Império Romano, mas muito pelo contrário, ele vem nos tirar de uma escravidão ainda maior, que é a escravidão do pecado, e por isso é onde nós vemos então o primeiro anúncio da paixão de Cristo realizado em São Lucas. Após ter anunciado a sua paixão, após ter anunciado a necessidade de passar pela morte, mas de ressuscitar ao terceiro dia, Jesus também apresenta aos seus discípulos qual deve ser o programa de vida do discípulo. O discípulo é convidado a tomar sua cruz cada dia e seguir a Cristo. Ou seja, os discípulos são convidados no seu dia a dia
a assemelhar-se ao Mestre, que aqui é simbolizado pelo tomar a cruz, sem, no entanto, esquecer da condição de discípulo, ou seja, são chamados a segui-lo. De fato, o próprio Cristo disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Assim, é claro, nós somos convidados cada dia a nos assemelharmos ao Mestre, a nos assemelharmos a Cristo, para que possamos verdadeiramente, então, ganhar a nossa vida, porque Ele disse: se alguém quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Neste sentido, o Evangelho de hoje, ele convida-nos também para que nós possamos responder à pergunta de Jesus: quem dizem vós que eu sou? E somos convidados também, é claro, sempre a termos em mente que o programa de vida de todo discípulo, e também o nosso, é justamente no nosso dia a dia tomar a nossa cruz e nos colocar no seguimento de Jesus, nos dispormos a seguir Jesus Cristo. A segunda leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Gálatas e está lá no capítulo 3, versículos do 26 ao 29. E Paulo responde à comunidade dos Gálatas sobre a problemática dos judaizantes. Nós já falamos outras vezes sobre os judaizantes. São aquelas pessoas que pregavam e acreditavam que para que você pudesse verdadeiramente seguir Jesus Cristo, primeiro você deveria viver todas as leis do judaísmo. Por isso são judaizantes. São aqueles que põem à frente as leis judaicas. Paulo responde a esta problemática recordando 3 aspectos da vida do cristão. Primeiro de tudo, ele nos recorda a filiação divina pela fé em Jesus Cristo. Ele começa dizendo: vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. E assim recorda-nos, é claro, que nascemos primeiramente pela carne e pelo sangue. Temos um pai, temos uma mãe, mas depois nós somos convidados a nascer pela fé, pelo acreditar em Cristo, por reconhecer em Jesus Cristo o nosso Salvador. E a fé então torna-se a base para a nova vida em Cristo, acompanhada sempre, é claro, de uma sincera conversão. Praticamente, São Paulo vem dizer que não é necessário viver as regras do judaísmo, principalmente a circuncisão, mas muito pelo contrário, o que nos torna filhos de Deus é a fé em Jesus Cristo. Quando acreditamos em Cristo como nosso Salvador, quando acreditamos em Cristo verdadeiramente como Messias, como ungido, como enviado do Pai. E esta fé em Jesus Cristo, ela vai se caracterizar principalmente pela vivência do nosso batismo, onde no batismo nós somos convidados a nos revestir de Cristo. Ou seja, assim como Cristo revestiu-se de nossa natureza humana, também nós somos convidados a nos revestir de Cristo. Este revestir de Cristo pelo batismo, que se dá, é claro, sempre pela vivência da conversão, mas por aquilo que é o caráter do nosso batismo. Porque pelo batismo nós somos chamados a morrer com Cristo para o pecado e a renascermos com Cristo para uma vida nova. E assim, através do batismo, nós recordamos e participamos do sacrifício de Cristo para a nossa salvação, morremos com Ele para o pecado e participamos da sua ressurreição, quando ressuscitamos com Ele para uma vida nova. Assim, o batismo ele é este convite para que nós possamos nos revestir de Cristo. Nos recorda verdadeiramente São Paulo: batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. E esse revestir-se de Cristo se dará então quando nós procurarmos, como já éramos convidados no Evangelho, a nos assemelharmos a Jesus Cristo, a tornarmos-nos semelhantes a Cristo. É o revestir-se de Cristo do qual nos fala São Paulo. Assim, então, nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo e revestidos de Cristo pelo batismo, somos um só em Cristo Jesus.
O que quer dizer São Paulo? Pela fé em Cristo, revestidos de Cristo pelo batismo, nós formamos uma única comunidade. E assim não deveria haver as divisões que estão se fazendo presentes na comunidade dos Gálatas, porque se criavam grupos, os grupos que eram adeptos a esses judaizantes, os grupos que eram adeptos a uma fé centrada em Jesus Cristo. Paulo vem dizer que pela fé em Cristo e revestidos de Cristo pelo batismo, nós somos uma unidade. E sendo uma unidade, não é necessário e não deve se fazer presentes em nosso meio divisões. Mas muito pelo contrário, devemos recordar então que somos um só. Por isso ele diz que então o que vale não é mais ser judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, mas que todos somos um só em Cristo Jesus. E sendo todos um só em Cristo Jesus, somos todos descendentes de Abraão e herdeiros da mesma promessa. Abraão é considerado pai por causa da sua fé, por isso que é o pai da fé. E se nós vivemos a única e mesma fé, a fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, a fé em Jesus Cristo como nosso Messias, somos todos convidados a participar da mesma promessa. Somos herdeiros da mesma promessa. E a promessa da qual nós somos herdeiros não é outra que não participarmos da vida de Cristo, participarmos do reino dos céus. Assim, Paulo responde então que não importa mais judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem seguir ou não as leis do judaísmo, o que importa é vivermos a fé no Cristo. E viveremos esta fé no Cristo quando nos revestirmos de Cristo através do nosso batismo, vivendo o convite da conversão. E vivendo esse convite e buscando convertermos-nos diariamente, é onde nos tornaremos herdeiros da única e mesma promessa, que é podermos habitar com Cristo. Na primeira leitura, tirada do livro de Zacarias, no capítulo 12, versículos 10 ao 11, até o capítulo 13, versículo 1, nós encontramos então o anúncio da efusão de um espírito de piedade e de súplica sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém, que transformará todo o povo e o colocará numa atitude de confiança e de abertura a Deus. Esta ação ela será resultado da atividade profética de um misterioso trespassado, um mártir inocente, anônimo, por cuja morte os habitantes de Jerusalém se tornaram responsáveis. E o sacrifício deste mártir é fonte de transformação dos corações e de purificação, levando o povo a um processo de arrependimento e purificação. Aqui não nos é nomeado quem é este mártir, por isso é um mártir anônimo, mas a Igreja sempre leu este mártir na pessoa de Jesus Cristo, principalmente através dos relatos de que Cristo é trespassado no alto da cruz pelo soldado com a lança. Assim, é claro, aquilo que nós meditamos, vimos com Zacarias, ele é concretizado em Jesus Cristo. E assim o sacrifício de Cristo, ele é a fonte da transformação dos corações e da purificação, levando todos nós a um processo de arrependimento, mas também de purificação, a um processo de conversão diante do Cristo, que doa a sua vida por todos nós. Assim, a conclusão deste momento de reflexão com a Palavra de Deus e tentando atualizá-la para o nosso dia a dia, diante daquilo que é a temática apresentada pelas três leituras, nós poderíamos dizer que também nós somos chamados a responder à pergunta: quem é Jesus? Do mesmo modo que Jesus volta-se aos seus discípulos e diz: e vós quem dizeis que eu sou? Ele também volta-se a todos nós e pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? E assim somos chamados, já estando praticamente na metade do nosso ano litúrgico, a responder Jesus. Com certeza, muitas respostas elas poderão vir à nossa mente, mas devemos ter em mente que uma única é a resposta correta. Qual é a resposta correta? Ele é o Cristo de Deus, é o Messias, é o nosso Salvador, é o esperado, é aquele que veio dar a vida para nos salvar.
Mas nós só poderemos dar esta resposta iluminados pela fé. Iluminados pela fé no Cristo, iluminados pela sabedoria do Evangelho, iluminados pela sabedoria do Espírito Santo, é onde poderemos verdadeiramente responder quem é Jesus. E assim declararmos que Ele é o nosso Messias, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o Cristo de Deus, como hoje nos recorda o próprio Pedro no Evangelho que acabamos de ouvir. No entanto, reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador e reconhecê-lo através da nossa fé é também revestir-se de Cristo, é tomarmos as vestes de Cristo, este é o revestir-se, ou seja, é procurarmos viver e nos assemelharmos a Jesus Cristo dia a dia, transformando o nosso modo de pensar, transformando o nosso modo de viver, transformando o nosso modo de agir. E para que isso aconteça, é necessário cumprirmos aquilo que diz Jesus aos seus discípulos. É necessário tomar nossa cruz todo dia e seguir a Jesus Cristo. Tomar a cruz, seguir Jesus Cristo, é recordarmos o chamado que é feito a todos nós e que é reivocado através do nosso batismo, que nós somos chamados a viver diariamente. Ou seja, todos somos chamados a viver a conversão do nosso batismo, vivendo um processo de purificação, assemelhando-nos a Cristo para podermos participar da única e mesma herança, ou seja, estarmos com Cristo no reino dos céus, vivermos esta vida de comunhão com Cristo. Assim, se nós quiséssemos um pouco resumir aquilo que a liturgia de hoje nos apresenta e nos convida, ela nos convida a responder verdadeiramente quem é Jesus. E assim somos convidados a responder: Ele é o Cristo de Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Messias. Mas termos a certeza que só seremos capazes de dar esta resposta iluminados pela fé, como nos recorda hoje São Paulo ao escrever aos Gálatas. E ao reconhecermos Cristo como nosso Salvador, somos convidados então a nos revestir de Cristo, a tomar a nossa cruz cada dia e nos dispormos ao seguimento de Jesus Cristo, vivendo a conversão, que é o chamado constante do nosso batismo, assim vivendo um processo de purificação, procurando nos assemelharmos a Jesus Cristo e nos tornando participantes da única e mesma herança, que é a herança do reino dos céus, que é podermos habitar com Cristo. Que possamos no nosso dia a dia vivermos verdadeiramente este convite que a liturgia deste domingo nos faz. Nós queremos sempre agradecer a cada um de vocês que nos acompanha através da nossa meditação da liturgia dominical. Recordamos sempre aquilo que recordamos ao início, que não temos a pretensão de ser aqui um esgotamento daquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar, mas dar alguns pontos, algumas linhas mestras, para que cada um de nós possa bem nos preparar para viver este domingo. Queremos sempre convidar também, caso você não seja inscrito em nosso canal, que possa inscrever-se, que possa ativar as notificações, possa deixar o seu gostei, o seu comentário, compartilhar esta mensagem de fé com outros os teus irmãos e irmãs, e assim nos ajudar sempre nesse projeto de evangelização através das redes sociais. E a conclusão deste momento de reflexão com a Palavra de Deus, nesta liturgia dominical, nós queremos sempre pedir a Deus Todo-Poderoso que venha te abençoar a todos os teus, a tua família, a tua jornada de trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.